Perdão. Muito bem. Perdoar é decidir que aquela pessoa que causou um mal para você não precisa pagar por aquilo, não é? É uma escolha que a gente pode fazer, de esquecer, de não querer que aquela pessoa pague pelo mal que ela fez. E quem lembra do nosso versículo que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13? Vamos pegar a Bíblia para ler? Olha o que está escrito. Lá em Colossenses, vou falar de novo, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Hoje a gente vai continuar falando sobre o perdão, que às vezes a gente encontra umas pessoas, tem alguns amigos ou algumas pessoas da nossa família que todo mundo fica com aquela cara assim, né? Já viu alguém assim? Ih, ó o fulano lá. Ih, olha quem tá aparecendo. Ai, vamos ficar mais longe. Ai, finge que não enxergou. Ai, como aquela pessoa fala demais. Ai, nossa. Sabe, na época de Jesus, tinha um rapazinho, um homenzinho, falei rapazinho, mas ele era um homenzinho, que ele era desse jeito. Ele se chamava Zaqueu. Quando Zaqueu estava passando, todo mundo já olhava assim, lá vem o Zaqueu. Ninguém gostava dele. Quando ele estava de um lado da rua, as pessoas procuravam ir para o outro lado da rua. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Sabe, cobrador de imposto já não era uma coisa muito legal, porque era quem ia na casa das pessoas e ficava cobrando quanto aquelas pessoas deviam para o governo. Mas o chefe dos cobradores era alguém que ninguém queria ver por perto. E além de tudo, parece que ele era uma pessoa que não só cobrava o que as pessoas deviam, mas ele gostava também de ficar com dinheiro para ele. Ele era muito rico. O Zaqueu, então, gostava mesmo de ganhar muito dinheiro, mas não tinha muita gente que gostava dele. Parece até que não tinha ninguém que gostava dele, para falar bem a verdade. E o Zaqueu estava lá, sempre perto do seu dinheiro. Um dia, estava uma agitação na cidade, ele ouviu um barulho, um monte de gente, e ele procurou saber o que estava acontecendo. O que será que aconteceu, né, Zaqueu? Pois é, eu vou contar para vocês. Jesus estava andando ali, na cidade onde Zaqueu morava. E todas as pessoas, aquele burburinho, Jesus, aquela multidão enorme. Todo mundo queria ver Jesus passando, queria ouvir o que Jesus falava, queria ver os milagres que Jesus fazia. Todo mundo. E eram pessoas grandes, eram crianças, famílias inteiras. Nossa, tinha muita gente lá querendo ouvir e ver Jesus. Mas o Zaqueu, ele era pequeno e não dava para ele ver nada. E sabe, como eu falei para vocês, ninguém gostava muito dele. Então, ele pedia licença e todo mundo olhava assim, lá vem esse baixinho. Ninguém dava licença para ele. E ele não estava conseguindo ver Jesus. Então ele teve uma brilhante ideia. Ele viu uma árvore lá na frente, perto de onde Jesus ia passar. Então Zaqueu subiu naquela árvore, uau! Aí ele ficou alto e ele começou a olhar. Olha Jesus! Olha ele falando com as pessoas! Olha ele curando! Quando Zaqueu estava ali, bem vendo tudo o que acontecia, Jesus passou por ali. E, para espanto geral, Jesus não fingiu que não conhecia Zaqueu. Não fingiu que não tinha visto Zaqueu na árvore. Pelo contrário, Jesus
olhou para cima e viu Zaqueu. E falou: Zaqueu, desce depressa dessa árvore. Hoje eu quero jantar com você. Eu quero ir na sua casa. Zaqueu ficou muito admirado. Ninguém nunca quis ir na casa dele, nem sentar na mesa para comer com ele. Mas o próprio Jesus estava falando que queria ir na casa dele, jantar com ele. Zaqueu ficou, ó. E talvez Zaqueu tenha até pensado assim: melhor eu descer logo, antes que ele descubra que eu faço algumas coisas erradas, que eu não sou uma pessoa muito legal. Aí o pessoal vai falar pra ele aí, né? E ele não vai querer mais ir na minha casa. Mas sabe, Jesus sabia de tudo o que acontecia com Zaqueu. Jesus sabia o que Zaqueu fazia de bom e o que Zaqueu fazia de errado. Mas mesmo assim, Jesus olhou para Zaqueu e falou: vem, Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Zaqueu desceu rapidinho daquela árvore. E Zaqueu levou Jesus para comer na casa dele. E quando eles estavam lá conversando, a Bíblia não conta, mas possivelmente Zaqueu sentiu o olhar de Jesus, sentiu nas palavras de Jesus que o amor que Jesus tinha por ele era verdadeiro, né, Zaqueu? E o Zaqueu se sentiu amado. E ele também sentiu que tudo aquilo que ele fazia de errado não tinha problema, porque Jesus perdoava. Isso mesmo. E quando eles já tinham comido, as pessoas em volta da casa ficavam falando: que absurdo! Jesus! Na casa do Zaqueu! Logo do Zaqueu, Jesus! Tanta gente legal para o senhor ir na casa, mas o senhor vai na casa do Zaqueu. Mas Jesus não se importou com o que as pessoas diziam. Ele se importou em mostrar para Zaqueu que Deus amava Zaqueu. Mesmo que Zaqueu não fizesse coisas boas, Deus podia perdoar Zaqueu. E foi assim que o Zaqueu se sentiu, né? Ele se sentiu amado, se sentiu perdoado. E quando eles tinham terminado a refeição, Zaqueu olhou para Jesus e falou: sabe, Jesus, se eu peguei alguma coisa de alguém, enganando a pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais, olha lá. O dinheiro do Zaqueu. Ele falou: e também a metade de tudo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Uau! Zaqueu pegou todo aquele dinheiro que para ele era tão importante e começou a dividir. Dar para os pobres, devolver para quem ele tinha pegado, enganando. Zaqueu começou a mostrar para as pessoas que algo diferente na vida dele estava acontecendo. Jesus olhou para Zaqueu e para todo mundo que estava em volta e falou: hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Olha o que Jesus estava ensinando, não só para Zaqueu, mas para todo mundo que estava em volta. Que Zaqueu, ele era assim, amado por Deus, e ele podia ser perdoado. E aquele perdão e aquele amor de Deus na vida do Zaqueu deu um resultado. Ele dividiu o que ele tinha com os pobres, ele devolveu aquilo que ele pegou enganando as pessoas, porque ele sentia que o mais importante era ser amado por Deus e por Jesus. Sabe, às vezes a gente também encontra com pessoas que a gente não acha muito legal, assim, que nem o Zaqueu, né? Todo mundo tem algum amigo, algum parente, alguma pessoa na escola ou às vezes até dentro da nossa casa. E o que Jesus ensinou? Jesus mostrou ali que quando a gente perdoa o que as pessoas fazem, o que essas pessoas ou todos nós fazemos de errado, uma porta pode se abrir. Uma porta de mudança,
o seu perdão para com essas pessoas pode fazer com que aquela pessoa pense e se sinta amada por você e principalmente por aquele que te deu esse poder de perdoar as pessoas, que é Jesus. Não é fácil perdoar, mas quando a gente perdoa, a gente está mostrando para as pessoas o amor que Deus tem por elas. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ninguém queria ser amigo dele, mas quando ele se sentiu amado por Jesus, quando ele se sentiu perdoado, ele mudou de vida. Isso é muito incrível. O que Deus pode fazer ao redor de você quando você mostra para as pessoas, através do amor, através do perdão, o amor de Deus. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Nem sempre as pessoas vão mudar quando a gente perdoa. Você pode até falar, tia, mas eu já perdoei aquela pessoa tantas vezes e ela continua fazendo essas coisas chatas, fazendo essas coisas que me irritam. É verdade, nem sempre a pessoa pode mudar, mas a gente pode orar por aquela pessoa e a gente pode continuar mostrando para ela que o amor de Deus é maior do que qualquer erro, do que qualquer machucado, que o perdão de Deus é maior. E a pessoa vai se sentir amada, vai se sentir perdoada e ela pode sim mudar. E a gente pode orar por essa pessoa também, não é? Para que ela possa mudar de vida. E é isso que a gente pode fazer. A gente pode mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós temos que acolher, nós temos que perdoar, nós temos que amar a todos. Não importa se ela é um pouco chatinha, se ela faz coisas não tão legais. Mas a gente pode fazer isso porque Deus nos ama, porque Deus nos perdoa, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar. Pode pensar em alguém que você tenha dificuldade. Ai, mas essa pessoa sempre me machuca. Ai, mas essa pessoa sempre me irrita. Eu não quero perdoar ela. Vamos pensar? E pensar que Deus ama essa pessoa. Assim como Jesus mostrou que amava Zaqueu, mesmo quando ninguém gostava do Zaqueu. Vamos pensar nessa pessoa e vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus para nos ajudar. Vamos lá. Querido Deus, nem sempre é fácil a gente perdoar, mas sabemos que o Senhor pode usar o nosso perdão para mudar uma pessoa. Nos ajude a escolher o perdão, mesmo quando for difícil e mesmo quando a pessoa que nos machucou não tenha pedido desculpas ou não tenha mudado de atitude. Nos ajude a mostrar o teu amor em todas as situações. Em teu nome que nós oramos. Amém.